capítulo de número 18. Quem achou? Amém. Está escrito assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e vamos lá, irmãos, levanta-te e a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas. E desci a casa do oleiro, e ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, e tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Feche seus olhos, Senhor meu Deus e eterno Pai. Esta, Deus, é tua bendita e inerrante palavra. Fala conosco essa noite, para que toda barreira, Pai, seja quebrada, Pai, que todo impedimento, Deus, caia por terra, e que o nome do Eterno seja glorificado essa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Alguém me ouve? Amém. Olha para cá, irmãos. Eles estão diante de um texto que é muito conhecido entre a igreja de Jesus. Observe-se que a nação de Judá, a casa de Israel, estavam vivendo os seus piores momentos, os seus piores desafios. Deus havia falado, se o povo não se arrependesse, Deus iria fazer como o oleiro faz com o vaso. Quando o vaso ele começa a crescer e não sair moldado da maneira que deve ser, ele voltaria a quebrar o vaso para depois refazer de novo um vaso novo. A nação de Judá, que era a casa de Israel, as pessoas estavam começando a adorar outros deuses. Deus levantou o profeta Jeremias, desde o capítulo 1, como eu preguei terça-feira, desde o capítulo 1, Deus levantou Jeremias, desde o ventre da sua mãe, para ele fazer diferença, para ele plantar, para ele arrancar, para ele derrubar os altares de Baal. A nação de Israel estava em um declínio espiritual. As pessoas estavam deixando o verdadeiro Deus, para ver na idolatria, queimar incenso que não era correto diante do Senhor, diante dos Deus. E Deus levanta Jeremias para fazer a diferença em seu tempo, em sua época. Aleluia. Deus havia divertido no capítulo 18, você lê o texto por completo. Deus havia dele, se o povo se arrependesse, Deus se arrependeria do que ele ia fazer com aquela nação pela sua maldade. E Deus levanta o profeta Jeremias para quê? Para trazer um alerta, para mostrar para aquele povo que mesmo ele nos caminhos errados, tortuosos, Deus ainda poderia fazer dele um novo vaso na presença do Senhor. Quem está me entendendo? Isso. Nós também somos considerados como vasos na mão do oleiro. Nós somos vasos. O oleiro é Deus Todo-Poderoso. E quantas vezes for necessário nos quebrar, Ele vai nos quebrar para nos aperfeiçoar e colocar na presença dEle para adorar. Segura você dá glória a Deus. Olha isso aqui, Deus começa a falar com o profeta Jeremias. Jeremias pregou do tanto que ele escreveu um livro de lamentações, que é Lamentações do profeta Jeremias. Jeremias é conhecido como profeta chorão. Por quê? Ele pregou, advertiu que se o povo não se arrependesse, o cativeiro de Babilônia iria que durar 70 anos. Por isso ele é conhecido como profeta chorão, ou profeta das lágrimas. Por quê? Ele pregou, o povo não queria ouvir. Deus colocou uma mensagem nos lábios dele, a palavra, a profecia, e o povo não estava nem para aquilo que Deus falava. Por isso Jeremias é conhecido como profeta chorão. Por quê?
que ele via povo com tanta maldade, que não se arrependeria. E ele chorava porque ele pregava, ninguém ouvia, ninguém dava valor, ninguém obedecia o que Deus falava. Que chegou o momento que Deus mandou Jeremias, mais uma vez, profeta, levantar e descer a casa do oleiro, que lá Deus mais uma vez ia falar com ele. Observe no capítulo 18, verso 1, segura-se agora. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, diga levanta-te. Observe que Deus falou com o profeta. Era um de Deus? Era ou não era? Mas Deus, mais uma vez, para falar com Jeremias, disse: Jeremias, levanta-te e desce a casa do oleiro. Por que, pastor? Olha para cá. Porque Deus queria mais uma vez falar com o profeta, entregar a mensagem, e Jeremias precisaria estar de pé para ouvir a voz de Deus. Meu Deus, alguém está entendendo a mensagem? Quem está entendendo a mensagem? Quem começou a entender? Deus fala, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, primeiro, levanta-te. Olha para cá, Jeremias era de Deus ou não era? E Deus sabia que Jeremias era profeta, separado, ungido, desde o ventre materno da sua mãe. Mas mais uma vez, que Deus queria falar com ele, Deus mandou que ele se levantasse da posição que ele estaria. Quem está me entendendo? Sabe por que muitas vezes Deus não fala comigo? Às vezes você está numa posição que Deus não quer que você esteja, por isso ele não fala com você. Deus disse para Jeremias, Manteca, levanta-te. Porque Deus não fala com quem está parado ou paralisado na vida está. Quem está me entendendo? Meu Deus, vai dar glória, irmãos. Deus falou, levanta-te. Porque devemos sair da paralisia que estão para Deus falar conosco. Quem está entendendo a mensagem? Olha para cá. Jeremias, Deus muito bem, não poderia falar porque ele é profeta. Era homem de Deus. Mas a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizer, primeiro, levanta-te. Por quê? Porque Deus não fala quem está parado. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu vou entregar o recado essa noite. Deus não fala quem parou de orar, por quem parou de clamar, por quem parou de adorar, quem parou de fazer a vontade. Primeiro tem que se levantar para ouvir a voz de Deus. Quem me entende nessa noite? Porque muito nas vezes tem que dizer, pai, Deus não fala mais comigo. Você está na posição que Ele chamou para você estar. Meu Deus, acabou agora. Quem está entendendo a mensagem? Meu Jesus, meu Deus, meu Deus. Como é difícil pregar, meu irmão. Olha para cá, olha para cá. Olha para mim aqui, ó. A mensagem aqui, ó. Deus para Jeremias, primeiro o quê? Por quê? Porque Deus não fala por quem está parado. Deus não te quer parado nessa paralisia espiritual. Para Deus falar, eu tenho que estar de pé diante da presença dEle. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, primeiro, levanta-te. Por quê? Porque Deus não fala quem está estagnado, paralisado na vida. Esse povo de Deus quer falar com você, mas ele precisa fazer uma posição para estar diante do Senhor. Quem me entende? Olha para mim aqui, ó. Muitas vezes, irmão Teco, irmãozinho, nós questionamos: por que é que Deus não fala mais comigo? Não é que Deus não quer falar. Não é que Deus não pode falar. Não é que Deus não tem poder para falar. Ele quer falar. Ele quer operar. Ele tem poder para falar. Mas muitas vezes estamos paralisados em nossas vidas espirituais. Ezequiel capítulo 2, Deus falou para Ezequiel: filho do homem, ponte o pé que
falarei contigo. Você está entendendo? Olha para cá, muitas vezes nós paramos de clamar, de orar, de buscar, de jejuar, de meditar, de vir à casa do Pai e depois a reclamar com Deus. Por que é que Deus não fala mais com o primeiro? Porque você está com a vida paralisada diante do Senhor. Só que Ele te trouxe aqui essa para te erguer mais uma vez. Bababada sobre clamando. Deus, eu te coloco de pé mais uma vez, porque Deus tem coisa grande para fazer na tua vida, vai transformar você mais uma vez em um vaso novo. Meu Deus, quem está entendendo? Primeiro Deus disse, levanta-te. Deus não quer falar com quem está parado. Se tu está de pé diante de Deus, pode esperar que Ele vai falar contigo. Ele vai dar direção, vai dar a palavra, vai abrir o caminho, vai abrir a porta, vai mostrar que Ele é Deus sobre a tua vida. Quem entende? Quem entende? Quem está entendendo isso? Deus diz, olha, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te. Deus não te quer sair da palavra. Você entende? Amém. Você entende mesmo? Amém. Deus quer fazer mais, muito mais. Deus quer te revelar o oculto, escondido, profundo. Aleluia. Deus não quer você saber no raso. Deus quer te levar aos oceanos mais profundos da Bíblia Sagrada. Meu Deus. Deus não quer nós na inércia com a vida para Deus. Mandou o profeta levantar para quê? Porque ele queria falar com ele. Deus não te quer nesse raso, ó. Deus quer te levar às profundezas do oceano do Espírito. Quem entende? Quem entende? Amém, irmão. Sabe por quê? Muitos vasos deixaram de ser quem éramos. Por quê? Porque pararam a sua vida diante do Senhor. Deixa de orar. Já não ora como antes. Já não prega como antes. Já não é usado como antes. Já não louva como antes. Mas está na hora de eu ler mais uma vez, te fazer de novo um vaso novo. É por isso que ele trouxe alguns crentes aqui essa noite. Sabe por quê? Porque o projeto de Deus está de pé sobre a tua vida ainda. E Ele pode mais uma vez te quebrar, te refazer, te colocar de pé e chega a unção do Espírito de Deus. Quem entende? Olha aqui, ó. A primeira ordem de Deus para Jeremias foi o quê? Lê. Você entendeu? Você quer que Deus faça com você? Dá para se levantar desses escombros. Você quer que Deus fale com você mais uma vez? Dá para levantar dessa vida? Dá para você voltar a orar, voltar o projeto, voltar o propósito, voltar a presença dele? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Vai mandar garçom, então mandará água. Eu sinto a presença do Deus essa noite. Oh Deus de maravilha, lá para cá. A mensagem que veio até Jeremias foi: primeiro, lê. Segundo, e desce. E na gente se levantar e não descer a carta do meio. Meu Deus. Glória a Deus. Quer ser usado? Amém. Mas não quer descer. E pagar preço. Acabou tua boa, né? Já tô sono. Jeremias, lê. Segundo, e desce. Aonde? A casa do. E lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Quem está me entendendo? Descer fala de humildade. Que só desce quem reconhece que sem Deus não somos nada. Vocês vão agora, vamos começar pregando. Prega a Bíblia. Quem não gosta de Bíblia, já vem pra cá, se fica falando do Hulk. Ó, Deus para Jeremias primeiro lê. Porque Deus não fala que está parado. Deus não fala mais comigo. Você está na posição que Ele te chamou para você estar. Segundo, falou: levanta aí, desce. Ato de humildade. Quem sabe reconhece que Deus é soberano e que sem Ele não somos nada. Quem entendeu a mensagem essa noite?
a outro nível espiritual. Deus quer, presbítero Aguinaldo, nos levar a outro patamar espiritual. Assumir a igreja. Por isso Deus muitas vezes cobra a não só da igreja. Primeiro, para nós se levantarmos em Deus. Segundo, para nós descer. Quer crescer? Quer crescer? Quer crescer mesmo? Está na hora de nós mergulhar, descer no oceano do Espírito. Quem entende? Descer fala de humilde, porque muitas pessoas querem crescer, mas ninguém, olha para mim aqui, ninguém quer pagar o preço pela busca pelo Senhor. Quer ser usado? Você quer ser usado como? Você acha que não quer receber aqui, tirar foto, botar um terno bonito, né, um sapato bonito? Você acha que é isso? Você acha que servir a Deus, ser usado por Deus é botar foto no Instagram, fazer vídeo? Você acha que é isso? Aleluia. Ser usado por Deus, você descer a casa do oleiro, que Ele vai te revelar coisas profundas lá. Eu prego para uma igreja, a cidade de Deus quer te levar a outros patamares espirituais, quer te usar mais, quer te usar mais. Ele quer a igreja, desça mais e busque mais a presença. Ele está entendendo a mensagem? Pastor, que mensagem é essa? É a mensagem que Deus colocou no meu coração. Que Deus quer, a gente quer ver a gente melhorar. Você me entende? Deus falou para a gente, ó, primeiro, ler. Segundo, ir. Aonde? Porque na casa do oleiro é lugar de transformação. Deus não mandou para não, vai desce, vai para o shopping, não. Vai para o lar da beira da praia, não. Você vai descer, vai levantar, vai descer. Para onde, pastor? Para a casa do oleiro. Por quê? Na casa do oleiro aqui, amém, é onde Deus transforma os vasos. Mas não valia nada, irmão. Não era coisa terrível. Não era bom, não era nada. Está bom agora. Não valia nada. Nós era vasos cheios de defeitos, imperfeitos. Mas entramos na casa do oleiro e aquele nos quebrou. Está nos quebrando. E é como a gente entra na casa do oleiro, quebra o orgulho, quebra a soberba, quebra a prepotência, que nós sabemos que sem Ele não somos. Quem entende? Casa do oleiro é símbolo do processo de Deus. Você pode não entender hoje, mas Deus está te quebrando todinho para quem vai fazer coisa grande na tua vida. Tem muitos que querem ser usados, mas ninguém quer passar pelo processo do oleiro. Eu já prego há 13 anos. Pregar não é linguiça. Eu sei quanto é difícil pregar. Aqui é a casa do oleiro. Aqui Deus tira as nossas imperfeições. Aqui Deus quebra o nosso orgulho. Aqui Deus quebra a nossa soberba. Aqui Deus quebra a nossa prepotência. Aqui Deus nos faz ser mais simples, mais humilde, aprender a amar, aprender a perdoar. É aqui que o oleiro trata o vaso. Quem já foi tratado por Ele? Tem pessoas que estão no tratamento, que nós não chegamos à perfeição, não se mas estamos no tratamento, na mão do oleiro. E o melhor que estão na presença do oleiro. Deus falou primeiro ler, porque Deus não fala com quem está parado. Segundo, levanta. E qual para poder levantar? Para descer a casa do Deus poderia muito bem mandar ele para desce e vai para o shopping. Vai para a de Aracaju, muito bonito. Desce e vai para a beira-mar, né, Mandaia? Só desce e detalhe. Desce e vai aonde, pastor? Na casa do oleiro. Por que, pastor? Porque lá Deus iria fazer ele ouvir as suas palavras. Olha para mim aqui.
Porque primeiro, para Deus te usar, Ele vai te tratar. Você entendeu? Quem está me entendendo? Primeiro, para Deus nos usar, Ele vai nos moldar. Deus mandou Jeremias descer, se levantar, descer, ir até a casa do oleiro, que lá Deus iria fazer ele ouvir as minhas palavras. Aleluia. E quando ele chega lá, ele vê o oleiro moldando o barro. E o vaso se quebrou. E Deus falou também para ele: assim eu vim poder fazer com vós, ó casa de Israel. Que assim como o oleiro, que assim como o vaso se quebrou na mão do oleiro, assim eu poderei também fazer de vós como fez aquele oleiro. Detalhe: o oleiro estava fazendo o vaso. E Jeremias começou a observar. Deus mostrou para ele levantar, descer, ir até a casa. E quando ele chega, ele vê o oleiro moldando o vaso. Nós somos o vaso. Eu sou o vaso. Você é o vaso. E detalhe: Deus só usa vaso de barro. Deus só usa vaso de barro. E é, pastor? Paulo diz que em uma grande casa há vários tipos de vaso. Vaso de ouro. Eu disse aqui agora. Vaso de ouro. Vaso de prata. Vaso de cristal. Vaso de madeira, de pau e vaso de barro. Deus só usa vaso de barro. Quem está me entendendo? Porque vaso de barro não dá, aguenta processo. Vaso de ouro, você esquenta um maçarinho de fogo, ele derrete. Quem está entendendo? Olha para mim aqui, você está rindo. Glória a Deus. O vaso de cristal, você bota fogo nele, ele no frio derrete. Vaso de madeira, você mete fogo nele, ele vira cinza. Vaso de prata, você manda fogo nele, ele derrete. Agora, vaso de barro, manda fogo, ele fica fritado. Você entendeu? Deus só usa vaso de barro. Porque ele reconhece que ser oleiro não é nada, não somos nada. Você é um barro na mão do oleiro. Você é um vaso na mão do oleiro. E detalhe, quando ele prepara o vaso, ele enche de azeite para usar na presença dele. Quem me entende? Ó, o vaso de barro é o vaso que Jeová usa. Você entendeu? Porque o barro é simples. Vaso de prata é para se aparecer. Vaso de ouro quer se aparecer. Vaso de madeira não aguenta fogo. Mas vaso de barro, quanto mais tu manda fogo, ele está sendo preparado e montado para fazer a obra. Quem trabalha na cerâmica no motor, vai na cerâmica, a gente compra aquele bloco, frio da pessoa bem queimado. Não é para fazer alicerce que faz de pedra, ou então vai fazer de bloco. Ela é só de bloco. Aqui é só de pedra. Nós compramos bloco para aparecer só bloco fritado, porque passou por fogo 2, 3 vezes mais. E os cabas ficam duros, o bloco fica preparado para aguentar a pancada. Está entendendo, vaso? Deus só usa vaso de barro. É vaso que quer brilhar, quer aparecer, quer de prata, quer de ouro, Jeová não usa. Deus só usa vaso de barro. Porque o vaso de barro aprende que sem Deus não é nada. O vaso é simples, é barro, é pó, é estrela até. E detalhe: e quando Jeremias começou a observar o oleiro fazendo vaso, o vaso ele se quebrou. Verso 4: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do e tornou a fazer outro. Porque Deus não desiste do vaso mesmo quebrado. Aqui não tem internet não, irmãos.
barro, vaso. E Jeremias levantou, desceu, foi até a casa do oleiro. Chegou lá de goleiro, montando barro. Verso 4. Com o vaso que ele fazia de barro, se quebrou. Aonde? Aonde o pastor? Aonde o pastor? Do obreiro, dos diáconos, da diaconisa, da igreja. Quebrou na onde? Na mão do obreiro. O bom quando se quebra na mão de Deus. Vai ser na igreja, vai espalha, mas está na mão dele. Olha pra cá, olha aqui, irmão. Não tem foco, eu vou ensinar aqui agora. Eu vou ensinar agora. Isso, segura, né? Se enjoar, dá um chute e manda embora. Essa não, se bagunçar, manda embora. Tudo pode ser violado. Tudo pode ser bagunçou, dá um pau e vai embora. Olha pra cá. Quem está me ouvindo? Glória a Deus. O vaso quebrou na mão do. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do. E tornou a fazer dele outro. Que coisa linda. Olha, o vaso quebrou na mão do. Você pode ter escorregado. Não faça apologia de ninguém pecar, jamais. Eu sou contra isso. Contra o pecado. Pecado não tem que mandar para fora, ser banido. Não pecador, pecado. Deus ama o pecador, mas aborrece. Mas você pode ter se quebrado. Mas se está na mão do oleiro, ele pode fazer de você outro vaso novo. Você crê nisso? Como o vaso que ele fazia se quebrou na mão. Ele jogou fora o vaso? Porque Deus não desiste. Olha, irmão, a misericórdia de Deus, ela é infinita. Ela se renova a cada dia e a cada amanhecer. Lamentações 3, 21 e 22. O próprio Jesus diz que as misericórdias do Senhor são que as causas de não sermos consumidos, destruídos. Porque ela se renova a cada dia e a cada amanhecer. Glória a Deus. Você está na mão do oleiro. Quando o vaso se quebra, se arrepende, o oleiro trata e faz dele outro vaso. Não se arrepende, basta não se arrepender. Quebrou na mão do. Porque Deus não desiste dos seus. Irmão, Deus é tão misericordioso, tão bondoso, que o vaso erra, o vaso se quebra, o vaso falha. Deus dá oportunidade, dá outras oportunidades, mas Ele não desiste do vaso que Ele quer usar. Quem está entendendo a mensagem? Deus quer fazer de nós vasos de honra para adorar o nome de Jesus. Você crê nessa mensagem? Você crê? Eu venho Deus trabalhando em nossas vidas e nos aperfeiçoando para coisas maiores. Tu crê nisso? O vaso quebrou na mão do. Porque Deus não desiste nem de mim nem de você. E assim como Ele fez com a nação de Judá, o vaso se quebrou. Caiu no pecado, cai no erro, cai no adultério, cai na mentira, cai na fornicação, cai na idolatria, adorar outros deuses. Deus não desistiu. Que assim como esse oleiro, o vaso se quebrou na mão dele. Ele poderia pegar os cacos e jogar fora. Ele começou de volta o processo de pisar o barro, de amassar o barro, e pegar os cacos daquele vaso e moldar, e mais uma vez colocar para ser refeito mais uma vez. Esse é o nosso Deus. Não sei o que tem acontecido durante a tua história. Olha para minha vida. Você pode dizer, pastor, eu não sou mais o mesmo. Eu escorreguei, eu falhei, eu andei me desviando, eu andei brincando. Eu sei que não sou mais o mesmo. Se tu crê essa noite, pela palavra, o oleiro mais uma vez vai te fazer de novo um vaso novo. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel.
sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Você está pronto mais uma vez para mais uma vez ser moldado por Ele? Para mais uma vez ser usado por Ele? Deus não te quer como tu está hoje. Deus te quer um vaso, não trincado, porque vaso trincado o azeite vai embora. Deus quer vasos lapidados, preparados para Ele te usar na terra. Deus quer você, irmão. Deus monta com essa igreja. Para quê, pastor? Para ser vaso. Mas Deus quer que engrandeça, se humilhe. E quanto mais tu descer, tu vai receber. E quanto mais tu descer, Deus vai te revelar coisas que jamais revelaria a outras pessoas. Deus está trabalhando no nosso meio, está aperfeiçoando vasos. Amandaga sobre Tamandaga. Quando alguém cair, não critique, ajude. Porque você pode ver pessoas quebradas, arruinadas, amassadas, mas amanhã pertence a Ele. Deve ser uma quebrada, tá amassada, mas se estiver na mão do Rei, Deus pode, ó, de uma hora para outra, revirar o quadro. Você está me entendendo? E agora na segunda casa vai ser maior do que na primeira. Fica de pé. Ó Deus, Deus quer fazer de nós, Diácono Alisson, um vaso de honra na presença dele. Eu quero orar pela tua vida essa noite. Eu quero orar pela tua casa.